Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 3 da disciplina Cálculo 2, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Vamos lá? Eu fiquei com dúvida na parte dos axiomas. Uhum. O axioma do supremo e do ínfimo? É, Então, o axioma do supremo e do ínfimo, a gente vai utilizar eles na aula de hoje. No finalzinho da aula passada, a gente enunciou esses teoremas porque eles vão ser importantes para a demonstração de um teorema que a gente vai ver na aula de hoje, mas quando estiver falando de sequências monótonas. Como a gente não falou de sequências monótonas ainda, a partir da aula de hoje a gente vai ver que aquele x que aparece lá, contido nos reais, não nulo e limitado superiormente ou inferiormente, né? No caso, o axioma do ínfimo, ele vai ser exatamente as imagens da sequência que a gente precisa mostrar que possui limite. Então, talvez na aula de hoje, aqueles axiomas vai fazer mais sentido, né? Solto assim, fica meio esquisito, né? Axioma a gente toma como verdade, né? É uma premissa matemática que a gente toma como verdadeira para poder mostrar outras coisas, né? Teoremas, proposições, esse tipo de coisa. Boa tarde para quem está chegando aí, Tatiele, Dernivaldo, Larissa, pessoal que chegou depois. Boa tarde. não entendi aqueles símbolos, achei complicado entender por eles. Naquela demonstração de que o limite de uma sequência com n tendendo ao mais infinito, se for igual a L, então o módulo da sequência é menor ou igual a K. Então, aqui a gente vai mostrar, é o primeiro teorema da aula de hoje, né? Que a gente vai mostrar que a sequência é limitada. Então, aquele K lá, na verdade, ele vai fazer o papel do raio, ou seja, todas as imagens vai ter que estar entre menos K e mais K. Ou seja, a gente conseguir mostrar que o módulo de AN é menor ou igual que K, então significa que você mostrou que a sequência é limitada, né? Tanto superiormente como inferiormente. Infelizmente, a gente não fala, como a gente não falou ainda de sequência monótona, garantir que uma sequência limitada não significa que ela possui limite. Mas aí depois, quando a gente introduzir o conceito de monotonicidade, aí eles vão, que é o teorema da convergência monótona, aí sim vai começar... É o valor. Oi? Parece que se a sequência oscilar, por exemplo, ficar entre menos 1 e 1, menos 1 e 1, consideramos o maior valor para a cota superior. Sim, você pode falar que ela é limitada por entre menos um e um, né? Por exemplo, o K poderia ser 1, mas o K poderia ser 2 também, poderia ser 3, né? Limitaria essa sequência. Podemos começar, gente? Passou 3 minutos. Somos 23. Vou deixar a nossa aula aqui de hoje, a aula 3 do dia 8. Então, nós vamos começar a aula de hoje falando a respeito... Lembra que no finalzinho da aula passada, ela está aqui, a aula passada, deixa eu mostrar aqui para vocês, aula 2, que no finalzinho da aula 2, a gente falou que nós iríamos ver um teorema, né? Que no finalzinho da aula 2, tá vendo? Na próxima aula, veremos um teorema importante sobre sequências limitadas. Então, na aula 3 aqui, a gente começa exatamente falando desse teorema, que é o teorema 1.17. Toda sequência convergente, ela é limitada. Ok? Então, esse é um resultado bastante importante. Tem gente chegando ainda, né? É normal, tá? Agora é 2h33. Boa tarde aí para quem está chegando. Então, toda sequência convergente é limitada. Então, se uma sequência é convergente, então o que significa ser convergente? Significa que possui limite. Então, isso aqui significa ser convergente. Ou seja, isso aqui é convergente e isso aqui significa ser limitada. Ok? Por quê? Porque quando o módulo de AN é menor ou igual que K, então significa que o AN está preso entre
K e menos K. Então, esse menos K aqui, Vitor Oliveira, Vetro, está escrito Vetro Oliveira, não sei se é Vetro ou se é Vitor. E o William chegando. Boa tarde. Então, esse menos K aqui, ele faz o papel daquele Azinho que a gente viu na aula passada, lembra que era limite inferior? E esse camarada aqui faz o papel daquele B, beleza? Que a gente viu na aula anterior. Alguma dúvida, gente? É o mesmo que então, o K positivo seria a cota superior. E o K negativo, a cota inferior. Não significa que eles sejam supremos, ok? A maior, ou seja, esse K aqui não significa que ele seja a menor das cotas, e esse menos K aqui, a maior das cotas inferiores, e esse K aqui, a menor das cotas superiores. Mas só que esse aqui é uma cota inferior. Para ser limitada, eu preciso exibir uma cota inferior e uma cota superior. Já é o suficiente para mim garantir que a minha sequência ela é limitada. Beleza? Então, aqui o K e o menos K está fazendo o papel dessas cotas. Então, aqui temos uma demonstração. Se vocês tiverem alguma dúvida na demonstração, essa aqui não é tão... Eu não achei ela tão complicada, mas isso aqui é questão de costume, né? Para quem está vendo pela primeira vez, pode ser que ache a notação um pouco diferente do que está acostumado, mas o que acontece? Num teorema, quando a gente demonstra um teorema, a gente sempre temos o que a gente chamamos de hipótese e o que a gente chama de tese. Então, são essas duas coisas aqui, ó. Hipótese é o que você considera como verdade. E tese é o que você quer mostrar. Então, aqui, o teorema fala que toda sequência convergente, ou seja, isso aqui é verdade, é a hipótese, né? E isso aqui é o que você quer mostrar. Ou seja, ele está falando que toda convergente é limitada. Então, se ela é convergente, ela possui limite, de acordo com a definição que a gente viu na aula 1. Então, se o limite, digamos que esse limite é L, então essa aqui é a definição, formal de limite, né? Para todo epsilon maior que zero, existe um N natural, tal que para todo N, né, N minúsculo maior do que esse N dado, a sequência fica entre aquelas duas. Esse N grande aqui é aquele que a gente mostrou na aula passada, né? Ou seja, tinha uma reta aqui, né? Tinha um L, L mais epsilon, L menos epsilon. E a partir de um determinado N, todos os termos da sequência tinham que estar aqui, né? Para todo N minúsculo, né? Maior do que esse N maiúsculo. O que isso aqui significa? Significa que a N menos L é menor do que epsilon. É a mesma coisa, né? Propriedade de módulo, né? Isso aqui é a mesma coisa. Então, ficou clara a definição, gente? Aqui eu só escrevi a definição que a gente viu na aula passada, né? Desse limite aqui, CL. Samuel, Marcos... Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, é para todo epsilon, não é? Então, significa que eu posso pegar um epsilon em particular. Eu posso pegar... Aí você pode perguntar, por que você escolheu 1? Eu poderia escolher 0,5, eu poderia escolher 0,75, 0,01. Isso aqui não vai fazer diferença na minha... Esse epsilon ele vai aparecer aqui mais na frente, tá vendo? O número que você escolher aqui, ele iria aparecer aqui. Como ele é um número finito, então não perde a generalidade você escolher ele 1, ou meio, ou 0,75, ou... Ok? Então, eu escolho 1 por quê? Porque geralmente é um número inteiro e fica mais bonitinha a conta, entendeu? Mas você poderia escolher 0,5 ou 0,033, o que você quiser. Então, em particular, para epsilon igual a 1, vai funcionar também, porque é para todo epsilon, né? Então, para epsilon igual a 1, então agora eu estou escolhendo exatamente... Achou a notação complicada, então, Gustavo. Você vai ter que rever, talvez, o conceito mais de uma vez, né? Até acostumar com a notação. Eu costumava brincar com meus alunos de cálculo 1,
Isso aqui, para quem gosta de rezar, seria igual o Pai Nosso, né? Antes de dormir, beleza? Olha a definição de limite, é como se fosse o Pai Nosso antes de dormir, né? Para quem tem costume de rezar para dormir e para levantar, seria mais ou menos isso. Então, aqui, ó, eu vou ficar com L mais 1 e aqui eu vou ficar com L menos 1, porque eu estou pegando em particular o epsilon igual a 1. A partir disso aqui, eu vou determinar um determinado N, né? Para esse 1, de forma que o meu AN agora vai ficar preso entre L menos 1 e L mais 1, tá vendo? Eu estou trocando exatamente da definição do limite que eu tenho aqui em cima, eu estou trocando o epsilon por 1, beleza? Em outras palavras, eu vou ter exatamente isso aqui, ó. Tá vendo que isso aqui é exatamente isso aqui, ó? Só que a diferença é que eu estou pegando esse camarada aqui igual a 1. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, vocês concordam que... Qual que é o meu objetivo? É mostrar que esse AN aqui é limitado, não é? Exatamente. E esse AN aqui, vocês concordam que é a distância da imagem do N até a origem? Por exemplo, se você pegou um N aqui, ó, o AN dele vai estar aqui, não vai? Sim. A imagem? A distância dele... O que é o módulo de AN? Vocês concordam que a distância dele até a origem é esse tamanho aqui, ó? Beleza? Então, o que acontece? Se eu mostrar que esse tamanho aqui é menor que o determinado K, vocês concordam que eu mostrei que a sequência é limitada? Ok. Nesse desenho aqui, se eu pegasse o K como sendo L mais 1, serviria, não serviria? Tendo que ser maior? Exatamente, porque eu tenho que mostrar que o AN é menor do que K, não é? Concorda que todas as imagens, a distância delas até a origem é menor do que a distância do L mais 1 até a origem? Concordo. Mas só que vai ter um pequeno problema. Eu fiz outro desenho aqui, talvez vai ficar melhor para vocês entenderem. Deixa eu abrir. Acho que é esse aqui. Aqui, ó, talvez esse desenho aqui fica melhor para vocês entenderem aqui lá, ó. Limite de AN é L, né? E eu quero mostrar que o módulo de AN é menor do que K. Então, aqui eu peguei o limite L, a reta azul, tá vendo? A partir desse N aqui, ó, para todo N, depois desse N maiúsculo, as imagens vai ter que estar aqui nessa faixa, né? Entre L mais epsilon e L menos epsilon. Só que aqui eu estou pegando o epsilon igual a 1, então ficou entre L mais 1 e L menos 1. Só que o pessoal que está daqui para trás, ó, não necessariamente eles precisam, a imagem deles estar entre L mais epsilon e L menos epsilon, concorda? Esse camarada aqui, ó, eu poderia ter uma imagem aqui, ó. Essa imagem desse camarada aqui poderia estar aqui, ó. Por quê? Porque esses números aqui são menores do que N, né? Sim, sim. Então, não é necessário, não é preciso. Nós não utilizamos esses números de N para menor. Exatamente, porque essa quantidade aqui é finita. Vocês concordam que essa quantidade aqui é finita? Sim. Eu tenho que preocupar com a quantidade infinita, que é daqui para frente, né? Exatamente. Aqui é infinitos, números, né? E aqui são finitos. Só que essas infinitas imagens aqui, eu garanto que está aqui dentro dessa faixa, né? Porque para todo N maior do que esse aqui, ó, todo mundo tem que estar aqui perto da reta azul, não é isso? Porque o limite é L. Certo. Então, o pessoal que está antes desse N, eles podem ter o quê? Não precisa estar dentro dessa faixa, eles podem estar do lado de fora aqui, não pode? E aí, o que acontece? Aí, vai quebrar aquela teoria que eu falei para vocês. Se eu pegasse o L mais 1, ia servir. Aqui o L mais 1 já não serve. Por quê? Porque essa imagem aqui, por exemplo, a distância dela até a origem, ó, já é maior do que o L mais 1, tá vendo?
Mas aí deita abaixo a hipótese? Como é que é? Aí não faz sentido, a hipótese já não existe para isso? Então, mas por isso que eu peguei esse atalho aqui, ó. Para todo N, depois desse N maiúsculo, esse pessoal aqui, ó, para frente, tem infinitos números, não tem? Sim. Vocês concordam que a imagem desses infinitos números não vai ultrapassar o L mais 1? Sim, sim. Tá vendo? Então, ó, você vê, todo mundo aqui, ó, vai ficar menor do que L mais 1, tá vendo? E o pessoal que é finito daqui para trás, eu não consigo escrever todos eles? Sim, sim, mas não compreende nessa limitação. Então, aí o que acontece? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o maior deles, né? Se esse pessoal aqui existir alguém cuja distância até a origem for maior do que 1 mais módulo de L, eu vou pegar ele como sendo K. Porque eu tenho que pegar o maior, eu tenho que mostrar que o módulo de AN é menor ou igual que K, certo? Então, certo. Se existir alguma imagem dessas finitas aqui, ó, de forma que a distância dela, tipo essa aqui, ó, de forma que a distância dela até a origem for maior do que 1 mais o módulo de L, que seria essa reta aqui, ó, que limita as infinitas imagens, então eu vou escolher o K como sendo o máximo entre esses números, entendeu? Ou seja, essa quantidade finita aqui, mais esse pessoal, esse número aqui, que vai limitar as infinitas imagens. Ficou claro? Não entendi, não consegui ainda absorver. Tá vendo? Para nzinho pequeno, maior, ou seja, para os infinitos números, aqui, ó, para os infinitos números, é certeza que o módulo de AN é menor do que essa reta aqui, ó. E para o pessoal que é menor, eu posso encontrar a imagem de todo mundo, tá vendo? Eu sei quem é a imagem do A1, eu sei quem é a imagem do A2. Por que eu coloquei módulo? Porque elas podem ser negativas, tá vendo? A distância aqui ante a origem é um número positivo, não é? Sim, sim. Mas, de qualquer forma, serão menor que L, né? Mas em módulo, imagine que você tem uma negativo lá embaixo, entendeu? Aí, em módulo, pode ser que ela fique maior do que o L. Ah, pois é. Por isso que eu coloquei módulo em todo mundo, tá vendo? Uhum. E aqui na frente, eu escolho o valor de K de forma que é o maior desses números. Então, o maior desses números vai limitar a sequência toda. Tanto a parte finita, que é essa parte aqui, quanto a parte infinita, que é essa parte aqui depois desse N, tá vendo? Sim, sim. Beleza? Ficou melhor essa tela aqui do que a outra? Ah, ficou. Digamos que ficou. Beleza. Eu recomendo, eu sei que a última é a primeira vez, né? Mas eu recomendo que é o que está escrito aqui, tá vendo? Eu vou pegar o módulo de AN. O que é o módulo de AN? Eu subtraí L e somei L, menos L mais L, né? É a mesma coisa. Menos L com mais L é como se fosse zero, né? Beleza? Aqui eu usei a desigualdade triangular. Vocês lembram da desigualdade triangular? Eu posso pegar esse pessoal aqui, mais esse pessoal. Lembra? Módulo de A mais B é menor ou igual do que o módulo de A mais o módulo de B. É o que eu usei aqui, tá vendo? Esse aqui faz o papel do Azinho e esse aqui faz o papel do B. Usando essa propriedade aqui. Certo. Só que esse aqui, eu sei que ela é menor do que 1, não é? Porque eu estou pegando o epsilon igual a 1, então aqui ficou 1 mais o módulo de L. Então, as imagens dos N's depois desse N maiúsculo é limitado por a reta 1 mais módulo de L, que é exatamente essa reta que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Depois desse N aqui, ó, essa reta aqui, ó, 1 mais L, vai limitar todas as imagens, porque todas as imagens aqui vai estar próxima da reta azul, tá vendo? Porque o limite da sequência é L. Então, para terminar aqui, eu vou pegar o K
como sendo maior do módulo de A1, A2, AN. Essa quantidade aqui é finita. E essa quantidade, e esse número aqui, ó, ele vai limitar. Ricardo chegando. Esse 1 mais módulo de L aqui, esse aqui limita as infinitas imagens. Por quê? Porque o limite do AN é L quando N vai para mais infinito. Então, o que acontece? O que significa falar que o que é o máximo desse conjunto? Então, o que acontece? Cada elemento do conjunto é menor ou igual do que o máximo do conjunto. Imagina que você pegou um conjunto formado por 1, 3, menos 2 e 5. Quem que é o máximo desse conjunto aqui? Todo mundo concorda que é 5? Exatamente. Então, significa que o 1 é menor ou igual que 5, o 3 é menor ou igual que 5, o menos 2 é menor ou igual que 5 e o próprio 5 é menor ou igual do que ele próprio. Então, tá vendo? O A1 é menor ou igual que o máximo. Aí você pergunta, quem que é o K? Não sei. O K pode ser o A1, o K pode ser o A2, o K pode ser o AN, o K pode ser esse. Ok? Então, K é o máximo desse conjunto, é o maior dos elementos desse conjunto. Com isso, eu mostro que todo mundo é menor ou igual que K. E com isso, a gente mostra que a sequência é limitada. Analisando que qualquer número em módulo teria que ser igual a K, não é isso? Um deles vai fazer o papel do K. Eu não sei qual que é a maior imagem, né? Se esse pessoal finito aqui, ó, vai ter uma imagem que é maior do que esse aqui, por exemplo, eu não sei. Mas se ela for crescente, que a gente vai discutir logo após, se ela for crescente assim, ó, imagine que era N dividido por N mais 1. Ela era crescente assim, não era? E convergia para 1. Sim, sim. Então, quem que seria o maior aqui? O maior seria o quê? Seria 1 mais 1, né? Porque o L aqui vale 1. Então, aqui ficaria 1 mais L, não era? Sim. Como L é 1, então aqui ficaria 2. Então, o máximo aqui seria 2. Para esse exemplo aqui, né? Ok. Ok? Se naquele conjunto ali fosse menos 5, ele também seria o máximo, no caso, né? Se aqui fosse menos 5? É no conjunto aí do lado de 1, 3, menos 2 e 5. Então, se aqui fosse menos 5, a pergunta? Isso. Aí o máximo seria 3. Ah, então eu não posso considerar o módulo, não. Não. O máximo do conjunto, nesse caso aqui eu coloquei, se você considerar o módulo do conjunto, aí sim, seria o 5. Porque o módulo de menos 5 é 5. Mas nesse caso aqui, eu já dei os valores inclusive com negativo, tá vendo? Sem o módulo. Certo, certo. O que é o máximo de um conjunto? É o maior elemento do conjunto. Agora, não falou para você pegar eles em módulo, né? Nesse caso aqui, eu peguei as imagens em módulo. Por quê? Porque esse número aqui tem que ser real positivo, tá vendo? Tem um asterisco aqui e um mais aqui. Tranquilo. Obrigado. Beleza? Dando sequência aqui, é o que o Gustavo tinha falado no início da aula, né? Da sequência que oscila. Essa sequência menos 1 elevado a n aqui, ó. Porque o teorema fala que se tiver limite, ou seja, se for convergente, implica que é limitada. Opa, errei aqui. Implica, não é assim somente se, implica nesse sentido, tá vendo? Agora, nesse sentido aqui, não vale. Por que não vale? Vou fazer um corte aqui, como se fosse sinal de trânsito, ok? Isso aqui pode, isso aqui não pode. Então, o que acontece? Por que não pode? Essa aqui, por exemplo, é limitada. Se você pegar o módulo de AN aqui, o módulo de AN dá 1. Concorda que o módulo de AN dá 1? Porque essa sequência aqui é menos 1, menos 1, menos 1, 1. Quando você pega o módulo, vai dar 1. 1 é menor do que 2, por exemplo. Vou colocar menor do que 2. Ou, se você preferir, menor ou igual a 1. Então, você poderia pegar esse camarada aqui para ser o K, esse aqui para ser o K. Ela é limitada, não é? Mas só que ela não converge. Ela vai ficar hora 1, hora menos 1. Quando o n vai para infinito, ela não tem limite. Então, essa volta aqui, ó, não é verdade.
Tranquilo, gente? Ok. Beleza. E agora, para a gente consertar essa volta aqui, digamos, agora a gente vai querer um resultado que, se eu afirmar que ela é limitada, eu vou afirmar que ela converge também. Ou seja, eu vou querer que isso aqui seja verdade. Para isso, eu vou falar de um tipo especial, né, de sequência, que é o que a gente chama de sequência monótona. Temos a definição de sequência monótona. O que é uma sequência monótona? Uma sequência monótona, se ela enquadra em um desses 4 tipos aqui, ó. Então, ou ela é não decrescente. O que significa ser não decrescente? Não decrescer significa que ela pode ficar constante ou crescer, beleza? Ela não decresce. Imagine que você está na escadaria, né? Você está subindo uma escada. Seria mais ou menos isso. Ela pode ficar constante, cresce, constante, cresce, constante, cresce. Beleza? Isso aqui significa não decrescer. Não fica constante é estritamente crescente nesse caso. Aqui eu vou ter o caso B e o caso D, que vai, como é que fala? Vai contemplar o que você falou aí, Gustavo. Ser crescente... Estritamente é quando não pode ser constante em nenhum momento. Exatamente. Tá vendo que a única diferença dessa aqui, ó, não decrescente para crescente, é o sinal, tá vendo? Essa aqui pode ser igual. Tá vendo? Constante. Essa aqui não tem menor igual, tá vendo? Ela é estrita. Ou seja, ela só cresce. Professor, Oi. se analisarmos ela como crescente, esse item B seria ela estritamente crescente, né? Só que a palavra... se você quiser usar a palavra estritamente crescente, pode, né? Mas é meio redundante, no sentido de que crescente já significa isso. Pois, mas nessa análise, ela crescente, ela teria que ser maior ou igual a zero. Porque ela cresce e para, cresce e para. Por que o zero? Por que o zero? Por que o zero? Por que o zero? Crescente? Ó, crescente não significa que é positivo, não. Se eu for pegar, por exemplo, -5, -4, -3, isso aqui está crescendo, não está? Sim. Não precisa ser positivo, concorda? Concordo. Não precisa ser maior igual que zero. O que precisa é o termo da frente ser maior do que o de trás, que é o que está escrito aqui, ó. Tá vendo? O termo da frente o que é isso aqui? É a imagem do N mais 1. O que é esse aqui de trás? É a imagem do N. Então, se você for fazer um gráfico, ó, pra você ver, o N vai estar aqui, o N mais 1 é o próximo, não é? Sim, sim. Então, a imagem do N vai estar aqui, a imagem do N mais 1 tem que ser maior. Perfeito. Mas eles não precisam ser positivos, né? Poderia ser assim, né? O N está aqui, o N mais 1 aqui. A imagem do N poderia ser negativa, digamos aqui. E a imagem do N mais 1 aqui, ó. Certo. Porque eu estava... As imagens podem ser negativas, tá vendo? Exatamente. Aqui no livro que eu estava vendo, falando sobre estritamente crescente, ele usava o AN mais 1 maior ou igual a N. Aí está na situação contrária, né? Está AN... Esse aqui é não decrescente, tá vendo? Ó, o termo da frente, ele é maior ou igual ao da trás. Então, eu poderia ter duas imagens poderia ter o N e o N mais 1 com a mesma imagem. Ok. Mas aí, o N mais 2, que seria o próximo, já seria maior. Então, nesse caso aqui, a gente classifica como não decrescente. Ok. Tranquilo? E assim como nós temos a escadaria subindo, a gente pode ter a escadaria descendo também, né? Que seria o caso C e o caso D. Então, a gente pode classificar como não crescente aquela em que o termo sucessor
Agora ele é menor, tá vendo? Ele é menor, ou seja, agora está descendo, né? Você tem o N aqui, a imagem dele aqui. Aí você tem o termo da frente, que é o sucessor. A imagem dele agora é menor. Então, essa aqui é classificada como sendo não crescente, se caso elas fossem iguais, por exemplo, poderia, né? E depois decrescer, né? Ou não crescente, ou estritamente decrescente, né? Ele não usa a palavra estritamente decrescente, ele usa só a palavra decrescente, tá vendo? A única diferença dessa para essa é que agora o sinal é estrito, tá vendo? Não tem igualdade. Ou seja, ela decresce toda a vida, ela não fica constante. Ficou claro, gente? Definição de sequências monótonas? Professor, eu confesso que eu dei uma lida antes, né, em outro material, e ficou trocado. Quando fala que ela é crescente, né, vem lá, número 10, vem 9, 9, 9, pode repetir. Depois vem 8, depois vem 7, pode repetir o 7, 7, 7. Sim. No caso, ela é decrescente. E quando ela é estritamente decrescente, ela não pode ter repetição. Tem que ser 10, 9, 8, 7, por aí. Sim. Se for 10, 9, 8, 7, ela é decrescente. Exatamente, essa aqui, ó. Agora, do jeito que você falou lá, 10, 10, depois 9, 9, 8, 8, ela seria essa aqui, ó, não crescente. Por que ela não é crescente? Porque ela pode ficar igual ou decrescer. Certo. Perfeito. Beleza? Ok. E aí a gente fecha, na verdade, a seção 11.1, né, do livro do Stuart, e também a aula de hoje também, falando a respeito desse teorema. Toda sequência monótona limitada converge. Então, agora, mostrar que isso aqui acontece, tá vendo? Ela é limitada, agora vai implicar que existe o limite. Lembra que o menos 1 elevado a n não poderia acontecer isso? Por que que menos 1 elevado a n não pode acontecer isso? Porque estava faltando essa propriedade para essa sequência aqui, ó. Ela não é monótona. Ok? Ela não é monótona. Por quê? Porque ela oscila. Ela não é estritamente crescente, exatamente, fica oscilando. Ela não é estritamente crescente, ela não é estritamente decrescente, ela não fica constante e cresce toda a vida, não fica constante e decresce toda a vida. Então, ela não se enquadra em nenhum desses 4 casos aqui, ó. Menos 1 elevado a n não enquadra. Beleza? Quando você compara o A1 com o A2, depois o A2 com o A3, o A3 com o A4, o A4 com o A5, você vai ver que ela vai ficar oscilando, ela não vai ter essa desigualdade satisfeita, essa, ou essa, satisfeita para todo N. Beleza? Aqui. Professor, peço desculpa. Pode fazer a prova que o número, que a sequência seja não decrescente? Um exemplo, fazer uma prova? Não decrescente? Sim. Então, não decrescente é esse primeiro caso aqui. Ela pode ficar constante ou ela cresce. Então, o que acontece? Aqui na letra A, a gente mostrou isso. A prova que você está falando do teorema ou o exemplo que você quer? O exemplo, a gente pega lá 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4. Então. A gente jogar na formulazinha aí e provar. 1 sobre 2, 1 sobre 3. 1 sobre 4. Essa aqui é 1 sobre n, então? Sim, exatamente. Então, essa sequência aqui, ela é decrescente, né? Pois Por quê? Queria na prova, a gente pegar 1 sobre n igualar e depois tirar a prova, falar que ela se é que ela é realmente decrescente ou que ela é estritamente. Então, você pode comparar o AN. O que é o ANC? O AN é 1 sobre N. E o AN mais 1 é 1 sobre N mais 1.
Então, você Isso, sabe que N, ele é menor do que N mais 1, não é? perfeito. Então, inverte. 1 sobre N fica sendo maior do que 1 sobre N mais 1. Esse aqui é o AN e esse aqui é o AN mais 1. Aqui você Ok. acabou de mostrar que o AN ele é maior do que o AN mais 1. Então, você está nesse caso aqui, ó. Então, você classifica ela como decrescente. 1 sobre N. Isso, perfeito, então. Ok? Ok. Aqui nós temos o caso. Foi Gustavo que perguntou no início da aula a respeito dos axiomas, né? Do ínfimo, o axioma do supremo. Fui eu. Para que serve o axioma do ínfimo, o axioma do supremo? Então, aqui nós vamos usar esse axioma 1.15 aqui, ele é exatamente o axioma do supremo. Se vocês voltar no material lá, vocês vão ver que é exatamente o axioma do supremo. O que o axioma do supremo fala? Se tiver um x contido em R, se ele for não vazio e se ele for limitado superiormente, então isso aqui implica que existe um supremo, que a gente chamou de L. O conjunto possui supremo. O que é o supremo? É a a menor das cotas superiores, beleza? Ok. Então, nós vamos utilizar esse resultado aqui agora. Por quê? No lugar desse x aqui, ó, vocês lembram que uma sequência é uma função que toma valores nos reais, né? Então, para cada n, associa um a de n, que a gente chamou de AN. Então, esses AN aqui são números reais, não são? Sim. Então, esses AN aqui vai fazer o papel desse x. Esse x lá, quando a gente estava falando, a gente estava pensando no intervalo da reta, né? O intervalo da reta é um conjunto contido em R, não vazio, limitado superiormente, beleza? Então, esse x possui o quê? Possui um camarada aqui, né? Que é o supremo desse conjunto. Nesse caso aqui, o meu conjunto vai ser exatamente as imagens da minha função sequência. Então, é o que está escrito aqui, ó. O primeiro caso aqui, a n não decrescente. Então, se ela é não decrescente, então significa que ela fica constante ou cresce, não é? Sim. Então, nós vamos mostrar que ela vai convergir para o supremo. Vou mostrar que esse L aqui, ó, ele é exatamente o supremo desses números, ou seja, é o maior desses números. Para refrescar a cabeça de vocês, vamos pensar nessa sequência aqui, ó. N dividido por N mais 1, que a gente viu na primeira aula. Essa sequência aqui, ela não é o caso não decrescente, né? Mas é o caso crescente, que é bem parecido com esse. Ou seja, ela vai crescer, não vai? E ela vai aproximar de quem? De 1, não era? Sim. Exatamente. Esse 1 aqui, ó, vai ser exatamente o supremo desses AN, concorda? Eu vou mostrar que o limite vale exatamente esse supremo, que é o 1, para esse exemplo aqui em particular. Só que aqui eu não vou utilizar nenhuma lei de formação em específico, né? Eu vou deixar esse AN aqui como se fosse qualquer lei de associação para sequência. Então, eu vou considerar esse AN aqui como sendo o conjunto dos termos. O que é o conjunto dos termos? Na verdade, são as imagens da sequência. Beleza? Está escrito aqui, na verdade, né? Como esse conjunto pode ser visto como sendo o x, lembra que eu comentei aqui com vocês? Do axioma do supremo. Então, como eu estou no caso que ela é limitada superiormente, tá vendo? É hipótese isso aqui, ó. Então, significa que esse AN é limitado superiormente. Por que ele é não vazio? Alguém sabe me explicar por que esse AN não é vazio? Cite para mim um elemento que está nesse conjunto AN. Meio. Por exemplo, se o AN fosse esse aqui, o meio estaria, né, Samuel? Mas, tudo bem, né? Suponha que o AN não seja esse aqui. Poderia ser o quê? Poderia ser o A2. Você pegou o A2 para encontrar meio, não foi?
Você colocou 2 no lugar desse N aqui, não foi? Para dar meio? 2 não, é 1. Né? 1 dividido por 1 mais 1. Você encontrou meio. Então, um elemento que está aqui é o A1, por exemplo. Concorda que o A1 vai estar aqui nesse conjunto? A imagem do 1. A imagem do 2 também vai estar, não vai? A imagem do 3. Vai ter infinitos números aqui, não vai? Por isso que ele é diferente do vazio, não é? Ficou tranquilo? Por que ele é diferente de vazio? Sim ou não? Sim, Samuel, Marcos, Isabela, Vetro. É Vetro mesmo? É Vetro ou é Vitor? Marcos, João Paulo, Sandro, Lucas, beleza. Vetro, é Vitor. Mas aqui para mim está escrito Vetro no o Vitor, está escrito Vetro, está trocado algumas letras aqui, aparece, não sei porquê, está escrito Vetro no nome lá em cima, né? Entrei na conta errada. Beleza, é Vitor. Tá ok, então. Então, é para vocês verem. Então, esse conjunto... Ah, tá, outra coisa. Por que está contido em R? Porque as imagens, o contradomínio é R, tá vendo? Beleza? As imagens da sequência chega, o contradomínio é os reais, né? Beleza? Então, ele está contido nos reais, é diferente de vazio, é limitado superiormente. Então, com essas 3 hipóteses, tá vendo? Do axioma do supremo, então esse conjunto ele possui supremo. Então, existe um L, de forma que o L é o supremo desses números. Então, nós vamos mostrar que o limite da sequência é exatamente o supremo. Como é que a gente faz isso? Para mostrar que a sequência é convergente, a gente tem que exibir o limite da sequência, né? Aqui eu fiz um desenho para poder ajudar. Ó, esse L que aparece aqui, ó, ele é o supremo, não é? Vocês concordam que L menos epsilon não é cota superior? Sim. Por quê? Porque se L menos epsilon fosse cota superior, ele seria o supremo, seria? Porque ele é menor do que o L. O que é o supremo? O supremo não é a menor das cotas? O Supremo não seria o maior das cotas, não? Desculpa. Isso, Luiz. O supremo é a menor das cotas superiores. Se o L menos epsilon fosse cota superior, ele seria o supremo, porque ele é menor do que o L, tá vendo? O L menos epsilon é menor, não é? Do que o L. Então, todas as cotas superiores têm que estar do lado direito aqui, concorda? Porque a menor delas é o L. Beleza? Então, L menos epsilon está do lado esquerdo, tá vendo? Por quê? Porque o epsilon é um número positivo. Então, supremo é uma cota superior. Ela é o quê? É a menor delas, tá vendo? Aqui, todo mundo daqui para frente é cota. Qualquer número maior do que L é cota superior. Mas L é a menor delas. Beleza? Por isso que a gente dá o nome de supremo. Tranquilo? Então, se você pegou um L maior do que um epsilon maior do que 0, se você subtrair o L do L, esse número fica à esquerda. Concorda que ele fica à esquerda? L é o supremo, exatamente. L é o supremo. Então, L já é a menor das cotas superiores. Então, não pode ter outra desse lado de cá, né? Porque se tivesse outra do lado de cá, ela seria o supremo. Porque é menor ainda do que o L, né? Beleza. Então, imagine que você pegou esse L como sendo 1. Se você pega esse epsilon como sendo 0,001, por mais pequeno que seja, quando você pega L menos epsilon, isso aqui fica do lado esquerdo, não fica? Você vai subtrair uma quantidade positiva. Então, esse aqui não é cota superior. Se ele não é cota superior, vocês concordam que vai ter elemento da sequência que vai estar depois dele? Sim, que seria a cota superior. Então, exatamente. Se não tivesse elemento depois dele, ele seria o supremo, concorda? Sim, sim. Exatamente. Então, significa que tem alguém aqui depois, tá vendo? Observe que L menos epsilon não é cota superior,
Porque caso fosse, seria o supremo, porque ele é menor do que o L, né? Logo, existe um N natural, tal que vai ter algum elemento da sequência, que é esse camarada aqui, ó, maior, ou seja, depois do L menos epsilon. Logo, para todo N maior do que esse N que existe, vocês concordam que essa desigualdade aqui é verdadeira? Ó, vamos olhar essa desigualdade aqui. Primeiro, o fato desse AN aqui ser maior do que L menos epsilon, tá claro por esse desenho aqui, não tá? Dá uma limpada aqui. Ó. Concorda? Sim, sim. Agora, eu sei que a sequência é o quê? Eu estou no caso de não... O primeiro caso que eu estou demonstrando é não decrescente, não é? Sim. Se é não decrescente, como que eu comparo a imagem do N antes disso aqui, ó? Só mostrar assim, ó. Eu tenho o quê? Eu tenho o N e tenho a determinada imagem dele aqui, a N grande. Aí eu tenho o N, esse N pequeno aqui, ó, ele é maior do que esse N grande. Eu estou no caso não decrescente, então a imagem dele tem que ser o quê? Ou aqui, concorda? Ele poderia ser constante ou maior, concorda? Isso, maior ou igual. Então, tá vendo essa desigualdade aqui, ó? O que acontece? A imagem do N minúsculo, tá vendo que o N minúsculo é maior do que o N maiúsculo, não é? Tá do lado direito. A imagem dele tem que ser maior ou igual. Isso por quê? Porque é não... Decrescente. Decrescente, beleza. Então, até aqui tá bem, né? Agora, ó, para vocês verem essa outra desigualdade aqui, ó. Essa outra desigualdade aqui, por que que ela é verdadeira? Porque não pode ter nenhum elemento da sequência maior do que o supremo, concorda? Certo. Beleza? E, por sua vez, a última desigualdade, essa aqui, ó, é verdade também, porque o L, com certeza, é menor do que o L mais epsilon. O L mais epsilon está do lado direito, não tá? Você somou alguma coisa positiva no L? Sim, sim. Então, a gente acabou de mostrar exatamente a definição do limite. Por que que a gente mostrou isso? Porque, observe que isso aqui, ó, o AN, ele está preso entre L mais epsilon e... L menos epsilon. Tranquilo, gente? Sim, sim. Então, esse é o caso não decrescente. Qual que é a diferença desse caso do não decrescente para o crescente? É que aqui eu não vou ter o sinal, vou mudar a cor aqui. Ó, aqui, ó, eu não vou ter a igualdade, eu vou ter apenas o sinal, sinal estrito. A demonstração é igualzinha, né? Vocês leram já o conteúdo? Já? A única diferença é que aqui vai ser um sinal de menor, tá vendo? Exatamente. O crescente é sempre maior, ou não é maior igual. A demonstração é igual, tá vendo que o desenho é o mesmo? Eu tenho o supremo, L menos epsilon não é cota superior, então vai ter alguém depois dele. Esse aqui vai ser maior do que esse. Esse aqui vai ser maior do que esse, porque eu estou no caso crescente, agora vai ser maior mesmo, né? Não vai ser maior igual. Esse aqui vai ser menor do que o supremo, e o supremo vai ser menor do que L mais epsilon. Então, a N vai ficar preso entre L mais epsilon e L menos epsilon. Ou seja, você mostrou que o limite é L. Ok? Ok. Mas continua sendo convergente? Exatamente. Quando você mostra que o limite é L, isso aqui significa que converge para L, né? Perfeito. Beleza. Agora, qual que é a diferença dos casos constante e crescente para os casos constante e decrescente? Agora, ao invés de eu trabalhar com supremo, eu vou trabalhar com ínfimo. Porque se vai decrescer, mas como ela é limitada inferiormente, essa hipótese aqui é importantíssima, né? Eu sei que não vai para menos infinito.
Igual o caso lá em cima, como ela era limitada superiormente, eu sei que não iria para mais infinito. Então, agora ela não cresce, tá vendo? Ou seja, ela fica constante ou decresce. Mas só que eu sei que existe alguém aqui, ó, que não deixa essa coisa ir para menos infinito. Então, eu vou mostrar que esse camarada aqui vai ser exatamente o ínfimo. O x agora, quem vai fazer o papel do x vai ser as imagens da sequência, né? O AN vai ser fazer o papel do x, a mesma coisa que a gente viu lá em cima. Então, agora eu estou no caso não crescente, limitada inferiormente. Fala aqui que superiormente era limitada, porque que era limitada pelo primeiro termo. Tá vendo que o primeiro termo aqui, ó, é o maior de todos, né? Porque ela vai só o quê? Ficar constante ou decrescer. Então, significa que o A1 vai ser o maior de todos. Agora, o menor de todos, quem que é? Vai ser o ínfimo. Imagine 1 sobre n, que a gente viu que o William tinha perguntado. Essa sequência aqui, qual que é o primeiro termo dela? É o 1, não é? E o que acontece? Ela vai decrescendo e vai tender a quanto? 0. Então, esse 0 aqui, ele vai ser exatamente o ínfimo dos AN, que eu vou chamar da letra M aqui, né? Na demonstração. Tranquilo, gente? Tranquilo. Então, vamos lá. Eu quero mostrar que o limite é M, tá vendo? Então, novamente, eu vou pegar o AN como sendo o conjunto dos termos, ou seja, as imagens da sequência. Então, aqui eu mudei para o teorema 1.16, aqui é o axioma do ínfimo, né? Lá fala que se x está contido em R, x não vazio, x limitado, só que agora eu mudo para inferiormente, né? Então, lá existia um M, né? Que era o ínfimo desse conjunto X. Aqui quem está fazendo o papel do X é o AN, tá vendo? Ou seja, ele é não vazio, por quê? Porque a imagem do 1 está lá, a imagem do 2 está lá, a imagem do 3, tem infinitos elementos lá. Ele está contido em R? Está contido em R, porque as imagens, lembrando que o contradomínio da função sequência é os reais. E ele é limitado inferiormente por hipótese. Então, significa que existe um M, de forma que o M é o ínfimo. Aí nós vamos mostrar que a sequência ela converge exatamente para esse ínfimo. Só que agora, ao invés de trabalhar do lado direito, que a gente trabalhava aqui, lembra que a gente pegava o L, L menos epsilon, aqui do lado direito, a gente vai trabalhar do lado esquerdo. Porque a minha sequência agora ela vai fazer isso, né? Decrescer. Ao invés de crescer, né? Do Supremo. Então, ela vai decrescer. Eu vou pegar esse M aqui, ó. Esse M, quem que é? Ele é o ínfimo. Se ele é o ínfimo, ele é a maior das cotas inferiores, porque todo mundo que está do lado de cá, ó, é cota inferior. Mas a maior delas é esse aqui, que a gente chama de ínfimo. Tranquilo? Agora, se você pega um epsilon maior do que 0, vocês concordam que M mais epsilon não é cota inferior? Porque todas elas estão do lado esquerdo aqui, não é? E M mais epsilon está do lado direito. Então, M mais epsilon não é cota inferior, porque se ele fosse cota inferior, ele seria o ínfimo, né? Isso. Exatamente. Então, ele não é cota inferior. Beleza? Porque caso fosse, seria o ínfimo. Logo, existe um N, do mesmo jeito que existiu lá, né? De forma que tem algum elemento da sequência entre o Supremo e esse M mais epsilon, seja aqui no meio, tá vendo? Tem um AN aqui, ó. Então, o AN, vou só apagar aqui para mostrar essa desigualdade para vocês, ó. O AN, ele é o quê? Ele é menor, tá vendo? Do que o M mais epsilon, não é? O AN é menor, ele está do lado esquerdo. Tranquilo? Logo, para todo N pequenininho maior do que esse N, agora vamos fazer assim, ó. Eu tenho N e tenho o Nzinho. Imagine que esse aqui é a imagem do
do N. Eu estou no caso que não crescente. Se está no caso não crescente, então poderia ficar igual ou poderia ser menor, né? Isso. Então, tá vendo essa desigualdade aqui, ó? Essa aqui é tranquilo, não é? Essa desigualdade aqui, ó. Porque M menos epsilon vai estar do lado esquerdo aqui, não vai? Concorda, gente? M sim, sim. menos epsilon vai estar do lado esquerdo? E o M seria o ínfimo, né? Isso, o M seria o ínfimo. M menos epsilon, por exemplo, é uma cota inferior. Exato. Então, M menos epsilon é menor do que epsilon. O M menos epsilon é menor do que M, que, por sua vez, por que que isso aqui funciona? Ó? Por que que o AN ele é maior do que o M? Porque todo elemento da sequência tem que ser o quê? Tem que ser maior do que o ínfimo, não tem? Sim, sim. Então, essa desigualdade aqui é por quê? Porque M é o ínfimo. Se ele é um ínfimo, ele é uma cota inferior, não é? É a mais importante das cotas inferiores, né? Porque é a maior delas. Então, significa que todo elemento da sequência tem que estar do lado direito, né? Porque se tivesse algum AN aqui, ó, esse camarada não poderia ser ínfimo, né? Concorda que ele não poderia ser ínfimo se tivesse algum AN aqui depois dele? Sim, sim. Porque senão ele não seria cota, né? Se tem alguém ainda menor, ele não seria cota. Então, isso aqui é porque M é o ínfimo. Beleza? Essa desigualdade aqui é porque é por causa disso aqui, ó. Eu estou no caso não crescente, ou seja, significa que a imagem do AN ela é menor ou igual à imagem desse AN maiúsculo. Isso, exatamente, não crescente. E essa parte aqui é por causa dessa desigualdade aqui, ó, não é? Então, o que a gente mostrou? A gente mostrou que o meu AN ele está preso entre M mais epsilon e M menos epsilon. Ou seja, exatamente a definição desse limite aqui, ó. Ok? Ok. E para terminar, a única diferença para o caso decrescente é que agora eu não vou ter o sinal de igualdade, né? Ou seja, a conta é a mesma, só que aqui, ó, eu estou no caso decrescente, ou seja, é estritamente, né? Não tem a igualdade, mas converge para o ínfimo do mesmo jeito. Então é isso, gente. A aula de hoje. Alguma dúvida? E o que realmente caracteriza essa monotocidade é do número estar preso? O que caracteriza a monotocidade é essas desigualdades aqui, ó. Essa desigualdade, dá uma limpada aqui. Ela é não decrescente se acontece isso. Ela é crescente se acontece isso. Ela é não crescente se acontece isso. E ela é decrescente se acontece isso. Meu filho aqui. Obrigado. Vem na geladeira. Meu filho aqui perguntando se tem pizza de carne. Dá para vocês? Então, William, o que caracteriza a monotocidade são essas 4 afirmações aqui, tá vendo? Então tem que ter um porém pré-existência, né? E você tem sempre que comparar o AN com o AN mais 1, ou seja, o anterior com o sucessor. Certo. E como é que você faz isso? Usando o termo geral. Você vai ter lá, por exemplo, a sua sequência é lá AN igual a alguma coisa, né? A lei de associação.
que você pode fazer para comparar? Uma dica que eu dou. Você pode pegar, por exemplo, o anterior e dividir pelo sucessor e ver se isso aqui é menor do que 1, por exemplo, ou maior do que 1. É o Lucas aqui, é verdade, é por cima das 4 horas. Por quê? Por que eu dou essa dica aqui? Se você pegar uma e dividir pela outra, e se ela for menor do que 1, quando você multiplica cruzada aqui, ó, você vai ter o AN menor do que AN mais 1 ou maior. Outra coisa que você pode testar também é pegar um e subtrair do outro. Se isso aqui for maior do que 0 ou menor do que 0, quando você passa para o outro lado também, ó, você vai ter essa comparação. Ok? Então vai depender da lei de associação. Cada sequência a gente trata de um jeito. A maneira de mostrar que ela é monótona ou não. As dicas que eu dou é dividir uma pela outra e ver se é maior ou menor do que 1, ou subtrair uma pela outra e ver se é maior ou menor do que 0. Que aí você vai ter o quê? Você vai ter essa comparação aqui, ó. Ok? Ok, mas em todos os casos acontece uma convergência? Se elas forem monótonas e limitadas, com certeza. Toda sequência monótona e limitada, ela converge. É exatamente o que a gente acabou de mostrar. Ela vai convergir ou para o supremo, para o caso dela for não decrescente ou crescente, essa aqui elas convergem para o supremo, e essas duas aqui, se for desse tipo aqui, vai convergir para o ínfimo. Ou seja, fica presa, né? Fica presa. Ela vai ser, nesse caso aqui, se ela for não decrescente ou crescente, o primeiro termo dela vai ser o menor de todos e ela vai convergir aqui para o supremo. E se for nesse caso aqui, o primeiro termo dela vai ser o maior de todos e ela vai convergir aqui para o ínfimo. Certo. Ela vai ficar presa entre A1 e o ínfimo e entre A1 e o supremo. Ok. Tranquilo, gente? Mais alguma dúvida? Chegamos também no tempo, 31, 1:33 e 31. Tranquilo, tranquilo. Tudo bem, então, gente. Boa tarde para todo mundo. Alguns têm aula, né? Mais tarde, né? Exato. Agora tem aula às 4, né? Então, boa Sim, aula sim. para vocês. Até mais, gente. Fica com Deus. Combinado. Até mais. Tchau. Até mais, até mais. João Paulo, Yuri. Bom, por hoje é isso, espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que estarei respondendo na medida do possível. Aproveite-se para se inscrever no canal, ative as notificações, porque toda segunda e toda quinta teremos aula nova no canal. Até mais!